Gente, vamos para a exposição da parábola de hoje, é Lucas 17. Continuando, né? A exposição das parábolas. Hoje é a 26ª parábola já, que nós estamos estudando. Vai até 40, hein? Então ainda tem algumas aí pela frente. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do servo inútil. Lucas capítulo 17. A parábola começa mesmo lá para o versículo 7. Mas para poder contextualizar, vamos ler do início, Lucas capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 1. Só para trazer o contexto mesmo. Jesus disse isso aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Jesus está falando aqui sobre os escândalos, tá? A pedra de tropeço é um escândalo que alguém comete. Então Jesus chama os seus discípulos, aponta para eles e fala: ai de quem trouxer uma pedra de tropeço a um dos meus pequeninos. É como se ele tivesse falado assim: ó, vocês prestem atenção, viu? Eu vou subir, vocês vão ficar aqui cuidando dos pequeninos. Mas ai de quem trouxer uma pedra de tropeço, quem cometer um escândalo, quem pecar, entende? Quem escandalizar, cuidado, porque isso aí pode levar outros a tropeçarem. Então, cuidado. Versículo 3: tenham cuidado, se o irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, faça o quê? Perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer o quê? Estou. Então o que a gente deve fazer? Perdoar. É claro, né, gente? Arrependimento, não é remorso. A palavra que entra aqui é arrependimento. No original, mudança de comportamento. Não é? Fiz errado e só fiquei com um remorsinho e não mudei coisa nenhuma. Não, realmente ele errou, mas olha, eu estou arrependido, eu vou mudar o meu comportamento, a partir de agora você não vai mais ver isso. Perdoe. Quantas vezes? Se no mesmo dia for 7, perdoe as 7. Não limitando que só pode perdoar 7 por dia. Isso é para a gente multiplicar o número. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Por que eles pediram para o Senhor aumentar a fé deles? Fala aí, gente. Um falou é osso. O que é isso? Traz para o linguajar bíblico aí, para o povo entender. Difícil. Não é fácil, né, dona Tânia falou. Tá, mas por que exatamente? Vamos lá, vamos pensar juntos, vamos estudar a Bíblia juntos. Vocês já entenderam que não é fácil, porque é difícil, mas é difícil o quê? Por que eles apresentaram esse pedido aqui? Porque humanamente falando é impossível o quê? Perdoar. Porque humanamente falando é impossível, quem dirá 7 vezes, porque humanamente falando é impossível não causar escândalo. Quando eu ouço uma palavra como essa, do comecinho sobre o escândalo, eu penso na minha própria vida e eu falo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu já entendi que eu não posso ser pedra de escândalo para ninguém, mas eu sou tão falho, eu sou tão sujeito a isso. Então o que eu peço a Deus é misericórdia. Só que os discípulos, quando ouviram isso sobre não seja pedra de escândalo, sobre você tem que perdoar e não importa quantas vezes, perdoe, eles falaram: ah, Senhor, então aumenta-nos a
Aumenta-nos a fé. A gente precisa de mais fé. Mas calma, deixa eu concluir aqui para falar um pouco mais sobre isso. Ao que Jesus respondeu, versículo 6. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa montoeira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Isso aqui é uma figura de linguagem, tá, gente? Você já viu alguém falar para uma montanha se levantar, ela levantar e ir para o mar? É só uma figura de linguagem, tá? Amoreira. É que tem uma outra, outro apóstolo, se não me engano é Mateus, que fala montanha. Enfim, mas é só uma figura de linguagem. Isso aqui não é para ser usado, a fé remove montanhas, né, como colocaram aí. Você está passando por problema? Usa a sua fé, porque a fé remove montanhas. Esse monte de problema pode sair da sua vida pela fé. Não tem nada a ver com isso, tá? Isso aqui é só uma figura de linguagem. Jesus colocou essa figura de linguagem porque eles estavam de algo que, humanamente falando, era muito difícil, era muito grande. E eles pediram, então, aumenta-nos a fé. E Jesus está falando, não é questão de tamanho de fé. A fé pode até ser pequenininha. Aqui não está falando sobre ter fé grande ou não. O texto de Jesus está levando eles a um entendimento de obediência. Aí ele explica, versículo 7, qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos ter feito. Apenas o que deveríamos ter feito. Mantenha a sua Bíblia aberta, olhe para mim um instante, por favor. Você já percebeu como nesse mundo, normalmente nós gostamos de ser reconhecidos? O que você espera lá no seu trabalho? Que as pessoas reconheçam o que você faz. O que você espera no seu relacionamento? Que a sua mulher reconheça o que você fez. Que o seu marido reconheça, mulher, o que você faz. Eu lavo a louça, eu lavo a roupa, eu passo, eu cozinho. E o que ela espera? Fala, mulher. Reconhecimento. E esse reconhecimento, muitas vezes, ela não espera apenas em atos. Que, poxa, em reconhecimento ao que eu faço, ele poderia ajudar em outra coisa, em outra parte, suprir outra falta. Não, mas a maioria das vezes espera uma palavra de aprovação. Um reconhecimento. Poxa, você não fala que eu fiz isso. Você não fala. Eu estou falando homem e mulher, não é só mulher não, tá? Homem e mulher. Muitas vezes eu caio nessa também. Você não falou nada. Eu fiz e você nem falou nada. O ser humano é assim. Normalmente somos assim. Essa necessidade de aprovação já veio no pacote Adão e Eva. O download já veio junto com a humanidade, baixou o pacote, a atualização. Na atualização do pacote, né, do ser humano corrompido, já tem necessidade de aprovação. A gente quer ser aprovado pelos outros. No trabalho, na igreja. Na igreja, inclusive. Há quem vive esperando um muito obrigado. Eu fiz isso, nem agradeceu. O pastor nem agradeceu, o irmão tal nem agradeceu. Poxa, eu fiz isso. Olha o que eu fiz para a igreja. Eu comprei um ventilador para a igreja. Eu coloquei o ventilador para a igreja. Nem o irmão veio me agradecer. Mas...
Você entende? A gente vive assim, com essa necessidade de querer ouvir alguma coisa, mas Jesus, bem-vindos ao Evangelho, Jesus através do Evangelho, corta esse orgulho, corta essa necessidade de aprovação na raiz. Versículo 10, estão com a Bíblia aberta ainda? Lê aí. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que deveríamos fazer. Essa frase, aos ouvidos de muito, vai soar como uma desvalorização do meu trabalho. Eu não posso dizer que eu sou um servo inútil. Como assim? Eu não vou me desvalorizar? Obrigado, minha irmã. Servo é inútil. Estou brincando, viu? Ó o corte, né? Vamos fazer um corte aí, vamos jogar. Pastor humilha a cerimonialista durante o culto. Me ajuda aí, gente. Se sair isso aí nas redes sociais, você defende lá. Mas não é assim. Então esse negócio de digam, eu sou um servo inútil, soa aos ouvidos de algum como uma desvalorização, mas o discípulo de verdade, ele não ouve isso como uma desvalorização, ele ouve isso como uma libertação. Verdade, eu não posso ficar preso a querer a aprovação de ninguém, ouvir nada de ninguém, eu faço é para o meu Senhor, e quer saber, não faço mais do que a minha obrigação de servo. Poxa, eu entendo como servo do Senhor, que eu não preciso ficar conquistando nada, porque o Senhor já conquistou tudo por mim, por graça. Então tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito é o Senhor que me dá. Então para que eu vou ficar querendo reconhecimento de quem quer que seja? Então entenda que essa parábola aqui, que é a parábola do servo inútil, ela está dentro de um contexto. O que Jesus começou falando nesse contexto? Versículo 1 ao 13, sobre os tropeços, sobre os escândalos. Então, os primeiros versículos falam: cuidado para você não escandalizar alguém. Seria melhor que você amarrasse uma pedra no seu pescoço e jogasse no mar. Não é para ninguém se suicidar, é só também uma figura de linguagem, pelo amor de Deus. Aí ele continua falando sobre perdão. Se alguém errar contra você, perdoe. E se errar de novo no mesmo dia, perdoe de novo. E se errar de novo, poxa, eu falando de novo, quase agora você fez a mesma coisa. Jesus falou, pode ser 7, não importa. Perdoe todas as vezes que forem necessárias. Então, os apóstolos estavam diante de algo muito difícil de praticar. E aí eles falaram: Senhor, aumente a nossa fé. Ou seja, como se fosse preciso fé para fazer isso. Vocês entendem esse pedido? Como se a fé fosse uma porção de uma capacitação. Deus, então, me dê essa capacidade de perdoar. Me dê essa capacidade de não tropeçar. Me dê, me ajuda, me dê, porque olha, eu preciso que o Senhor aumente essa capacidade. É como se a gente estivesse falando o seguinte: quando você não perdoa, ou quando escandaliza, é como se você falasse o seguinte para Deus: Deus, eu só não fiz isso porque o Senhor não me deu fé para isso. Foi o Senhor que não me deu essa capacidade. Eles estavam querendo transferir a responsabilidade. O Senhor não me deu essa capacidade. É o que muitos irmãos às vezes fazem. Eu tenho orado a Deus para que Deus me dê essa capacidade. Olha, eu não consigo ser assim, eu tenho pedido que Deus me dê, que Deus me dê. Não tem essa não, meus irmãos. O cumprimento de um mandamento é nossa obrigação. É nossa obrigação, é a gente que tem que cumprir, é a gente que tem que ter a intenção. Foi quando Jesus falou: olha, a sua fé pode ser pequenininha, ou seja, você precisa pelo menos ter a intenção de fazer, você tem que querer. Você não pode só transferir a responsabilidade e falar: eu não consigo isso, eu já até pedi para Deus, mas eu não consigo. Bonitinho, né?
Que bonitinho. Mas fulano, você tem que perdoar. Olha, desculpa, mas eu não consigo. Eu já pedi para Deus, mas eu não consigo. Como assim? Não é Deus que vai te dar isso, não. É você que tem que decidir. Perdoar. E perdoar, meus irmãos, é zerar a conta, tá? Não é perdoar e ficar de bico, ficar brigado, ficar um de cara virada para o outro. Isso não é cristianismo, isso não é perdão. Mania feia, e a Cris me confronta muito contra isso, mania feia que às vezes eu tenho, e repito, sou muito confrontado quanto a isso, de quando fiz alguma coisa que não foi muito legal e ela me confronta, aí eu já levo para o outro extremo. Ela pode até me ajudar a lembrar melhor, talvez até alguma situação. Eu já levo para o extremo de, então não faço mais nada. Sabe? Às vezes eu falo alguma coisa e ela, olha, não é bem assim. Então tá bom, então a partir de hoje eu também não falo mais nada. Hã? Vai, acusadora, pode? Vai. Dá a lapada aí. Generalização, né? Hã? O que você faz muito é generalizar. Eu estou pontuando uma coisa aqui, ó, isso aqui. Aí você generaliza como se fosse toda a situação. Desculpa, eu sou filho de Adão também, sou pecador. Eu tenho pedido a Deus que me dê. Não, tenho... Mas ela confronta, e esse confronto para mim é bom. Na hora o orgulho não deixa, mas depois eu rumino, eu penso e mudo. Como é, dona Tânia? Não é só eu, a senhora estava falando? A receita eu acho que cabe A muitos. Porque é assim. Você acha que isso é bonito? Olha o casal. A receita cabe a muitos. Aí o outro, é verdade. Estou fora dessa, mas concordo. Gente, isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. Eu perdoei, mas também a partir de agora não falo mais. Que perdão é esse? Que Cristo é esse? Que evangelho é esse? E não é Deus que vai ter que te dar capacidade para isso, é você que tem que ter vergonha, se envergonhar e falar, puxa, não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, eu tenho que ser alguém melhor. E às vezes, pastor, para pacificar, a gente acaba até querendo pedir perdão para ter aproximação, mas você fez uma coisa boa, você aconselhou, você fez algo, mas a pessoa está tão chateada com você por causa disso, ela se fecha. Às vezes para pacificar a gente até não, mesmo estando certo, pede perdão, mas às vezes a outra pessoa é tão orgulhosa que ainda assim ela se fecha, mas é porque o evangelho ainda não confrontou de verdade. Não houve. Não houve. Sim, aí para em nós. A gente não pode com isso também ficar, né? Eu fui ao outro, aí o outro está resistente, aí quer saber, então eu também vou ficar resistente. Não, eu vou continuar normal agora. Agora, se o outro continuar assim, aí já é um problema dele. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou falar sim, eu vou fazer sim. E acabou. Então, não se trata de ter mais fé ou menos fé, se trata de obedecer uma ordem direta de Cristo. E não é ficar esperando recompensa, né, a necessidade de aprovação. Como servos, nós temos que entender que nós não merecemos agradecimentos especiais. Igreja, eu não mereço agradecimento especial de ninguém aqui. Eu já disse e repito várias vezes, não sou melhor que vocês em nada. Pela misericórdia de Deus, apenas estou à frente da igreja para presidir, aconselhar, pastorear, mas eu estou aqui, no mesmo nível de vocês. Vocês não me devem agradecimentos especiais. Eu sei que consideração, respeito, a grande maioria tem. A grande maioria, no dia do meu aniversário mesmo, eu vi lá todas as mensagens, um por um. Poxa, a gente vê que realmente tem pessoas que, olha, graças a Deus, foi por causa de uma mensagem que o Senhor te usou, foi por causa disso, daquilo, foi uma conversa que tivemos e tal. É uma consideração, mas não tem esse negócio de fique tranquilo, fique tranquila. Se você nem agradecer, se você nem fala nada, está tudo bem. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. E na verdade eu fui até um servo inútil. Como o texto está nos dizendo aqui, porque eu deveria fazer era muito mais.
O servo útil é aquele que faz além do que deveria fazer, ele faz muito mais. Agora, se fizer só isso, é um servo inútil, como Jesus está falando. Então, o mandamento de Jesus, ele não pode ser visto por nós como algo difícil, pesaroso, e que precisamos que ele nos capacite, não. O mandamento de Jesus é para fazer parte da nossa vida piedosa. É o nosso papel de servos, é o nosso papel de cristãos. Perdoar, se fortalecer, tirar rixa do nosso meio. E em tudo. É no seu trabalho, é na sua casa, é na igreja, em tudo. Não é bom testemunho. Essa coisa da pessoa não perdoar, de ficar de cara virada, de ficar sem se falar, de ficar com rixinha, de ficar esperando, porque fulano não me agradeceu. Eu fiz de tudo para todo mundo e ninguém me agradeceu, ninguém fez nada por mim. Você estava esperando isso então, né? Então, que servo você é? Servo inútil. Então, nós fazemos tudo isso pelos outros porque afinal Ele primeiro fez por nós. Cristo fez por nós. Então, em gratidão, em resposta a tudo que Ele fez por nós, nós vamos viver assim. Então, eu trouxe aqui para vocês o contexto da parábola, que vai do versículo 1 até o versículo 7. Então, na continuação aqui, que entra a parábola, Jesus fala sobre um trabalhador rural. Olhe para mim um instante, é uma ilustração isso aqui. Ele pega um homem que trabalhava no campo, ele era um funcionário, e aquele funcionário trabalhou no sol escaldante, deu o seu melhor, chegou em casa todo suado com um boi, para preparar o pedaço de um boi, para preparar para o senhor daquela casa comer. E Jesus está falando que quando o senhor daquela casa vê o servo entrar, o senhor daquela casa não vai olhar para ele e falar assim: muito obrigado, você trabalhou tanto, você ralou, você está até suadinho. Fala o seguinte: vai lá tomar um banho que eu preparo o boi aqui para nós, a carne para nós. É isso? Não, Jesus falou assim: quando esse servo chegar, sabe o que você vai fazer? Você vai falar para ele: muito bom, fala o seguinte, deixa lá a comida na cozinha, vai preparando, enquanto isso você toma um banho, se apronta para depois você me servir. Quero você me servindo cheirosinho. Nos dias de hoje isso parece até uma exploração, né? Que exploração. Mas essa é a vida comum do trabalhador rural. E não é mais do que obrigação. É esse ponto. Então Jesus usa essa figura aqui para a gente entender que o nosso serviço a Deus é o cumprimento mínimo daquilo que nós deveríamos fazer. Nunca é mais do que o nosso dever. O servo, ele não espera agradecimento por aquilo que é obrigação. Não espera. Vamos ler de novo a parábola? Versículo 7. Lucas 17, 7. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Ninguém vai fazer isso. Na verdade, é o contrário. Lhe dirá: prepare primeiro o meu jantar, aí apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois você pode vir comer. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter lhe feito o que havia ordenado? Ainda assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então veja, nenhum zelo humano, por maior que seja, pode colocar Deus em dívida conosco. Nada do que você fez para Deus, ou do que você fizer para Deus, está colocando Deus em dívida conosco. Mesmo a sua obediência mais perfeita, você pode ser o mais perfeitinho no cumprimento da obediência. Você procura ler a Bíblia, orar, jejuar, cantar hinos, não falta aos cultos, culto de ensino, culto de celebração, encontro de homens, encontro de mulheres, pequenos grupos, você está envolvido, você está fazendo, você é o mais certinho, você é o mais obediente, você é o mais perfeitinho. Nada disso coloca Deus em dívida com você.
Nada disso te faz mais merecedor. Esse ensino aqui destrói a falsa teologia da prosperidade pregada pelos falsos profetas, onde diz que quando você faz para Deus, você coloca Deus na obrigação de te devolver. A frase mais famosa é: o altar não deve nada para ninguém, ele não tira, ele devolve. Que mentira, que heresia. Primeiro que hoje não existe mais altar. Altar é só Velho Testamento, e não era para ninguém subir no altar, era só para colocar um sacrifício e queimar. Mas ele diz: não, o altar não deve nada para ninguém. Se você colocar alguma coisa aqui, Deus vai te dar muito mais. Deus fica na obrigação de te devolver. Faça a campanha, coloque o seu dinheiro, seu pedido, e você vai obrigar Deus a te responder. Mentira, heresia. E a esses a Bíblia diz que uma parte já está reservada para eles no inferno, condenação. E para os falsos crentes que acreditam nisso também, se não houver arrependimento a tempo. Então, essa parábola aqui de Jesus remove essa ideia de barganha com Deus, remove. Não há méritos em nenhuma das nossas obras, nada do que a gente faz vai obrigar Deus a nos recompensar. Se Ele nos der alguma coisa, se Ele já nos deu alguma coisa, é por sua graça, não é por dívida com a gente, não. A gente não pode confundir, meus irmãos, graça com pagamento. Eu recebi uma graça de Deus. Graça é graça, não é pagamento. Eu recebi graça porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, não confunda graça com pagamento. Deus não é o nosso empregado, Ele é o nosso Senhor. E no reino de Deus é assim: cumprir as tarefas, cumprir os mandamentos de Deus, é o mínimo que Ele exige de cada um de nós. É profundo isso, é tenso, né? A gente olhar para o versículo 10, e mesmo depois de ter feito tudo, olhar para nós mesmos e falar assim: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveria fazer. E não é, gente, falar assim, sou um servo inútil, no sentido mesmo, empregado da palavra, de que é um inútil, não presta, não serve para nada. Não, o falar sou um servo inútil é no sentido de, eu não tenho mérito não, eu não tenho mérito próprio no que eu fiz não, é uma forma da gente confessar que não conseguimos acrescentar nada na vontade de Deus, na perfeição de Deus, naquilo que Ele quer para nós. E aí onde muitas vezes alguns falham, que a gente acha que o que nós fazemos é como se fosse um favor que a gente estivesse fazendo para Deus. Tem gente que fala assim: poxa, eu estou orando, eu já atendi muita gente, problema no casamento, filho que virou a cabeça, um monte de coisa. Aí eu sento para conversar, e a pessoa: pastor, eu não entendo, porque eu vim orando, eu estou orando, poxa, eu jejuo, eu estou vindo nos cultos, eu não entendo por que foi. Como se a oração, o jejum e vir aos cultos fosse algo que ela estivesse fazendo, é um favor que ela faz para Deus, e Deus está sendo tão injusto e não retribuir isso que ela está fazendo para Deus, o favor que ela está fazendo para Deus. Orar, jejuar, ler a Bíblia, ofertar, dizimar, fazer qualquer obra, é a nossa obrigação, é um reconhecimento. Tem gente que quando acontece algo, ela fala assim: não, Deus fez porque eu orei, Deus fez porque eu pedi a Deus e Ele fez. Acha que foi isso? Não, é porque eu fiz. Deus fez porque eu fiz, Deus fez porque eu orei, Deus fez porque eu dei. Não, Deus fez porque Ele queria fazer, se compadeceu, achou graça sobre a sua vida. Deus curou porque eu fui lá. Olha a minha fé, olha a minha ousadia. O meu parente estava internado na UTI, e para entrar na UTI não pode levar nada, você lava as mãos, tal, não pode levar nada, mas pastor, eu levei um olhinho escondido no meu bolso. Eu já ouvi gente falando assim: eu levei um olhinho escondido no meu bolso, eu ungi a minha mão, eu coloquei a mão no meu familiar, e Deus tirou ele de lá. Então foi por causa do óleo, que ela entrou com óleo de forma manipuladora, enganosa, e foi o óleo que tirou o familiar de lá.
Que infantil essa fé, né? É porque passou o olhinho. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, que às vezes a gente acha que tudo que a gente está fazendo é um favor para... eu fui evangelizar. Não fez mais sua obrigação. Eu deixei de trabalhar, hoje era para eu estar trabalhando até mais tarde, mas eu fechei a minha loja um pouquinho mais cedo, ou eu pedi licença para o patrão, eu consegui mudar a minha folga, eu dei um jeitinho para poder evangelizar, eu fiz um grande favor para Deus. Grande favor você fez. Fez nada. É só o que você já tinha que fazer mesmo. Que pesado ouvir isso, né? Que evangelho é esse, né, que nos confronta, meu Deus do céu. Às vezes a gente quer sair do culto, né, inflamado, que pregação, que mensagem maravilhosa, eu sou o melhor de Deus, essa semana vou arrebentar, vai abrir portas, sei o quê. E a gente sai daqui, meu Deus do céu, eu sou um servo inútil mesmo, eu tenho mais é que mudar, me arrepender, eu tenho muito motivo para agradecer ao Senhor, eu tenho que perdoar os meus irmãos, eu tenho que acabar com essa rixa na família, eu tenho que ser alguém melhor, eu tenho que ser um pai melhor, olha o que foi falado, a gente sai, sabe, com a nossa cabeça, isso que é o que o apóstolo Paulo chamou, deixe que Deus transforme a sua mente, a renovação de mente, a mudança verdadeira é essa aí. Meus irmãos, quantos anos vocês estão ouvindo o evangelho e a palavra, quantos anos? Tem gente aqui, antigo, de igreja, de evangelho, de ministérios, e aí lá na sua casa nada é aplicado, não vê aplicação, não vê mudança, não vê, o que está adiantando? O que está adiantando? Vamos abrir os olhos para isso. O evangelho genuíno nos chama a nos examinar, então examine a si mesmo, eu estou servindo a Deus por amor, por gratidão, ou porque eu quero reconhecimento? Então eu vou servir a Deus, essa semana eu vou ser alguém melhor, eu vou procurar vigiar, eu vou procurar não me envolver com coisa errada, porque no final de semana que vem eu quero receber uma estrelinha na testa, meu filho, essa semana você fez tudo bem, é isso? Ou a gente serve a Deus por gratidão mesmo? Pode falar. Você falou da estrelinha e lembro da época da escola que ganhava o adesivinho, né? E assim, isso não é bom nem para as crianças, que dirá para os adultos, porque para as crianças elas precisam entender que elas, como a gente já falou em outras oportunidades, que elas fazem e recebem uma compensação interna de fazer, não uma externa. Nossa, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar a estrelinha da professora. E às vezes falta esse amadurecimento até dos adultos de esperarem isso, né? Esse exemplo que você deu. Entende? Você não tem que ganhar a estrelinha de ninguém, nem de Deus. Não tem que trabalhar em troca disso não. Qual é a sua motivação? A sua motivação para ser alguém melhor nesse mundo? A sua motivação para viver a verdade do Evangelho? É para realmente a glória de Deus ou porque você quer uma autopromoção espiritual? Eu quero ser reconhecido por toda a igreja, porque eu quero ganhar um cargo na igreja. Veja qual é a sua motivação. A minha obediência a Deus é porque eu quero receber algo dele, ou é porque eu reconheço que eu é que estou em dívida com ele por tudo que ele me fez? Então a gente tem que se avaliar. Irmãos, a realidade mais dura é o seguinte: Deus não precisa da gente. Deus não precisa. Deus não precisa do seu dinheiro, do seu corpo. Deus não precisa de nada seu. Mas a realidade confortante é o seguinte: Ele não precisa, mas Ele tem prazer em contar com a gente. Você entende esse paralelo, não? Deus não precisa, mas tipo assim, se você está à disposição, meu filho, então eu vou ter prazer em te usar. Preciso de você não, porque eu posso fazer sozinho. Ele é soberano, não é? Ele pode fazer sozinho, mas quando alguém se põe à disposição, eu tenho a feia mania, muitas vezes, de não pedir ajuda. Isso faz parte da minha luta neuronal. Muitas vezes, eu estou envolvido em uma atividade, não, deixa que eu faço, está tudo bem, não preciso de ajuda. Certo?
isso já é meu mesmo. Mas que prazer quando alguém se aproxima e fala: está precisando de ajuda? E às vezes de fato não estou, porque é algo que só eu tenho que fazer, mas dá um gozo na alma. Poxa, a pessoa se colocou à disposição, sabe? Assim é Deus. Ele não precisa da gente para nada, mas Ele tem prazer em saber que você se colocou à disposição para servi-lo. Essa parábola, ela também é um chamado para um passo além da obrigação. Veja que Jesus deixou claro aqui: servo inútil, versículo 10, assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis. Por quê? Estão com a Bíblia ainda aberta? Somos servos inúteis por quê? Porque fizemos apenas aquilo que devemos fazer. Tá, mas há alguém que não faça apenas aquilo que devemos fazer. Há quem faça o quê? A mais. Há quem vá além. Eu me lembro aqui daquela passagem dos 10 leprosos. Vocês conhecem a passagem dos 10 leprosos? 10 leprosos encontraram com Jesus à beira do caminho e pediram para ser curados. E o que o Senhor falou para que eles fossem curados? Pode ir e se apresentem aos sacerdotes, porque naquela época só um sacerdote poderia avaliar o corpo de um leproso e dizer que realmente não tinha mancha nenhuma e ele poderia viver na sociedade de novo. Eles viviam fora da cidade, tá? Então encontraram Jesus na beira do caminho, pediram para ser curado. Jesus falou: pode ir, vai lá, se apresenta. A Bíblia não diz se eles foram curados na mesma hora, se a mancha sumiu na hora, se foi no meio do caminho, não fala, mas diz que eles apenas obedeceram e foram até o sacerdote. Chegando lá, o sacerdote avaliou o corpo deles e falou: realmente, vocês não têm mais nada não. Os 10 estão curados. E quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Então 9 inúteis fizeram apenas o que Jesus mandou. 9 inúteis fizeram apenas o que Jesus mandou. E ele fez além. Além de ir lá fazer o que Jesus mandou, ele voltou para agradecer. Então ele transformou gratidão em serviço. Entendeu isso? Ele transformou gratidão em adoração. Gente, ele deu para Jesus usar um ato que ele fez, que é a gratidão, como exemplo para o mundo inteiro. Todos nós, todos do mundo que conhece a palavra, hoje ao ler essa passagem, poxa, olha o que esse homem fez. Ele voltou para agradecer. Então ali deixou um ensino para nós, que a gratidão também tem que fazer parte das nossas obras. Precisamos ser pessoas gratas. Então ele volta correndo, agradece o mestre: olha, puxa, muito obrigado, realmente eu estou curado. Então aqui a gente vê a diferença entre cumprir a lei, porque a lei determinava que eles precisavam se apresentar para o sacerdote. Mas tem a diferença entre cumprir a lei e viver o evangelho. A lei não mandava ninguém voltar para agradecer. A lei dizia: vá, apresente-se ao sacerdote, e se ele constatar que você está curado, pode viver de volta na sociedade, ponto. A lei foi até ali. Mas o que o evangelho fez com aquele homem? Fez ele ir além. O evangelho faz isso com a gente. A lei nos limita apenas a obrigaçõezinhas, mas o evangelho faz a gente fazer aquilo que nem somos obrigados. Você não é obrigado a abrir a sua despensa, pegar 1 quilo de alimento e trazer na igreja para a gente fazer uma cesta básica e dar para ninguém. Você é obrigado? Você não é obrigado, mas o evangelho faz isso com você. O evangelho faz isso. Você não é obrigado a se importar com ninguém, a orar por ninguém, a ajudar ninguém, mas o evangelho faz isso com você. Gente, pensa na figura desse servo que trabalhou o dia inteiro no campo. Ele volta para casa com fome, sujo, suado, e o Senhor fala: vai lá primeiro fazer para mim, se apronta e depois me serve. Depois você vai cuidar de você. Então assim deve ser a nossa vida cristã. Os nossos atos de obediência é apenas
para devolver a Deus, é uma pequena parte de reconhecer aquilo que Deus fez por todos nós. E Deus não está buscando servos inúteis, que fazem apenas o mínimo exigido. Vocês estão entendendo isso, gente? Deus está buscando aqueles que vão além, como esse um leproso, que foi além. Então examine a sua consciência, pense, será que você está obedecendo a Deus apenas por obrigação, ou a sua vida é marcada por uma gratidão, que excede o dever? Será que você está servindo apenas para ganhar pontos com Deus e com as pessoas, ou você serve por resposta a essa graça amorosa de Deus que te alcançou? O que você tem oferecido para Deus? É para a honra e glória dele, ou é só porque você quer o retorno? Abrindo um parênteses rápido aqui, é o grande problema que nós temos hoje em dia, na maioria das igrejas saudáveis, que recebem descendentes de igrejas tóxicas, onde diziam que o dízimo era lei, obrigado, se você não der o dízimo, vai entrar um gafanhoto na sua bolsa e vai comer seu dinheiro. Ou, como R.R. Soares diz, né? Quem não dá o dízimo vai para o inferno. Tem vídeo dele falando isso aí, só você ver lá. Então vou dar o dízimo para não ir para o inferno. Então vou dar o dízimo para o devorador não comer meu dinheiro. Eu sou obrigado a dar. Aí ela sai da obrigação, vem para o evangelho da graça e entende que não há obrigação mais nisso, não tem que cumprir isso como lei, mas entra como um princípio de gratidão, de generosidade, aquilo que o Senhor coloca como disposição no seu coração, e até uma promessa, né? Que conforme a pessoa semeia, ela colhe. Paulo disse, semeia muito, colhe muito, semeia pouco, colhe pouco, acabou. Isso ali não tem como a gente discutir, é o que diz o texto. Mas há quem só devolvia o dízimo por quê? Medo, obrigação, lei. Aí quando descobriram que não é obrigado, então agora eu não dou mais nada, estou livre, ai que beleza, olha que evangelho da graça, estou livre, não preciso dar mais nada, não preciso fazer nada. Que gratidão é essa? Que evangelho é esse? Então a pessoa só estava vivendo primeiro realmente com Deus nessa troca, essa barganha para ganhar ponto e tal, mas não é essa a verdade do evangelho. Meus irmãos, nós vamos participar da ceia, e a ceia sempre é um memorial da volta de Jesus, do que Ele fez por nós e da nossa salvação. Eu quero te fazer uma pergunta, antes, espera aí só um pouquinho, cerimonialistas, olha aqui para mim, todos vocês, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus não te desse mais, deixa eu voltar aqui, uma pergunta antes, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que se você fosse agora diante do trono de Deus, você seria julgado como salvo ou condenado? Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, cada um tem que dar conta da sua vida, mas responda para você mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Responda para si. Pronto. Então tá bom, você que tem certeza da sua salvação pela graça, porque mérito você não tinha mesmo, eu quero te fazer outra pergunta. Se Deus só te desse a salvação, nada além mais, você veio aqui, você ouviu o evangelho genuíno, verdadeiro, você foi alcançado pela graça e entendeu, estou salvo em Cristo Jesus, ponto. Se Ele não te desse mais nada além da salvação, você continuaria servindo Ele com alegria? Ou você só permaneceria se você fosse acrescentando coisas à salvação? Fui salvo, mas eu também quero a melhor casa, o melhor carro, a melhor empresa. Só a salvação, que é muita coisa, é suficiente para você? Ou estando salvo, quando você passar por um problema que seja, vou sair da igreja, eu vou procurar algo mais forte. Pense nisso. Será que a sua obediência a Deus, será que a sua permanência na presença de Deus é movida apenas por medo ou pelas bênçãos que você pode receber, ou pela gratidão ao que Cristo fez na cruz, entregando o corpo e o sangue dele por nós? A gente precisa avaliar essas coisas.